Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Nureddin Alan, integrante da Executiva Nacional da BJD, e hoje serei o responsável pela mediação e condução de mais uma live da associação. O tema de hoje é liberdade de expressão versus discurso de ódio. Antes de adentrar ao tema e iniciar a apresentação das nossas convidadas e do nosso convidado, gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos, alguns registros. O primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa assessoria de comunicação, a CP Mídias. Eu faço na pessoa da Sheila, que acho que no sorteio das contas da empresa ela deu azar e ficou com a conta da BJD, que dá muito trabalho, porque é muita produção de material e é o pessoal que acaba não aparecendo, né, nos nossos trabalhos aqui, e é necessário esse reconhecimento, até porque sem ela e sem eles a gente não teria condições de seguir adiante nesse período excepcional de pandemia. Agradeço também ao trabalho da Secretaria de Comunicação, da BJD, também porque tem colocado na nossa rotina essas lives todas as segundas-feiras, usualmente às 18 horas, hoje em caráter excepcional, às 19, em razão de um ajuste para que nós pudéssemos contar aqui com as convidadas e o convidado de hoje. Bom, em relação ao nosso tema, liberdade de expressão e discurso de ódio, eu gostaria de destacar aqui os nossos convidados. Não são os convidados não são feitos também, assim como o tema não é escolhido de maneira aleatória, há uma preocupação de trazer para o debate, para a discussão, temas que são relacionados com o nosso cenário político, social, com o que nós temos vivido, especialmente hoje no Brasil, e é um tema que está em voga, liberdade de expressão e discurso de ódio. Temos hoje como participantes da nossa live a advogada Eleonora Nassif, que é presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, IBCCRIM, deixando sempre claro que um órgão de pesquisa e que reiteradamente se preocupa com esse debate, com as discussões do que pode ou não ser criminalizado no âmbito desse tema. A jornalista Renata Miele, que é coordenadora geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, ou seja, como a comunicação, como a imprensa lida com essa discussão relativa aos limites ou não de manifestação a partir da perspectiva do discurso de ódio, e também com o André Andrade, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diretor-geral da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e autor do livro Liberdade de Expressão em Tempos de Cólera. Ou seja, as pessoas hoje aqui envolvidas têm uma relação bastante direta e muito profunda com o que nós daremos. E a lógica que nós seguiremos agora no debate de uma intervenção inicial de cada um, de uma das convidadas, do nosso convidado, 10 minutos de fala para cada um de vocês, na ordem que indicarei, e posteriormente teremos mais 3 blocos, 2 blocos de perguntas e um bloco final de considerações finais. Eu destaco que essa transmissão está sendo feita pela página do Facebook da ABJD, também cruzada com as páginas do Brasil de Fato e do IBCCRIM, também do Facebook. Os comentários, as manifestações, as perguntas podem ser feitas pelo segmento, pelo espaço de comentários na página do Face, e, na medida do possível, nós iremos tentar fazer com que nossos convidados possam atender o máximo de pedidos e de perguntas possíveis. Então, para dar início à nossa live, eu passo a palavra agora a Eleonora Nassif. Fique à vontade, Eleonora, 10 minutos de fala. Obrigado pela participação e pela presença. Bom, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Renata Miele, quero te cumprimentar, André Andrade também, Nureddin Ahmad Alan.
E também quero agradecer a Tânia Maria Oliveira e a Sheila de Oliveira pela acolhida e pelo convite. Bem, como bem falou, Nureddin, é um tema muito bem escolhido, um tema urgente, atualíssimo, e com grande frequência gera muita confusão essa questão exatamente do discurso de ódio, da liberdade de expressão, quando é que começa, quando é que termina, isso tudo. Bom, quando a gente fala em liberdade de expressão, eu acho que alguns esclarecimentos iniciais, assim, rapidamente, que o tempo é curto, depois eu me coloco à disposição para as perguntas. É interessante a gente já fazer algumas distinções só para tentar já amenizar essa confusão que se dá em relação a esse tema, né? Porque a liberdade de expressão é exatamente um dos direitos fundamentais respaldados, inclusive pela Declaração Universal de Direitos Humanos, sendo que aqui no Brasil está consolidada e prevista na própria Carta da República, lá no artigo 5º, o inciso 9 diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mas não é só esse dispositivo que cuida desse aspecto da liberdade de expressão. E sempre é bom lembrar que no período de redemocratização, após os 21 anos que nós vivemos aqui sob uma ditadura militar, e que a censura esteve muito presente, como todos nós sabemos, ou, enfim, a imprensa foi cerceada de uma forma brutal, a gente, na redemocratização, o legislador constitucional, por óbvio, teve essa preocupação exatamente com a liberdade de expressão. Então, não é só lá no inciso 9 que está prevista esse valor constitucional. Também no inciso 4 do mesmo artigo 5º, que cuida dos direitos fundamentais, ou seja, dos direitos humanos fundamentais, né, cláusulas pétreas, portanto, lá no artigo 5º, inciso 4, além desse inciso 9 já citado, que é o mais conhecido relacionado a esse tema, também é previsto que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aqui a gente começa a ter alguns problemas. E lá no inciso 14, também do mesmo artigo 5º, que é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Então, aqui, antes de entrar na questão do discurso de ódio, mas aqui já vale a pena até trazer por que eu falo em confusão? Porque, por exemplo, no caso do Glenn Greenwald, foi exatamente esse inciso 14 aqui que causou confusão, porque alguns desavisados, enfim, falavam que a questão do sigilo da fonte não existia, né, que isso era crime, você divulgar notícias e ter o jornalista, o profissional do jornalismo, o sigilo da fonte a seu favor. Isso está exatamente aqui no inciso 14 do artigo 5º, né? Então, é importante a gente já começar aqui a esclarecer alguns pontos relacionados a essa discussão. E quando se fala também em acesso à informação, é importante destacar que esse direito de acesso à informação é um direito dos cidadãos e das cidadãs. Então, nós temos o direito de acesso à informação. E essa informação, ela deve ser uma informação que se aproxime ao máximo da verdade, né? Porque é óbvio que nós não temos condições de estarmos em todos os lugares, em todos os momentos, e nós nos apropriamos do que acontece no Brasil e no mundo através exatamente da imprensa. Então, cada profissional do jornalismo, e a Renata vai poder falar melhor, inclusive, sobre esse trabalho, mas é claro que cada veículo de comunicação faz a sua releitura a respeito das notícias, porque, enfim, isso é evidente a partir do momento que nós vemos um acontecimento, o mesmo acontecimento, ser veiculado com coloridos tão diferentes nos diversos órgãos da imprensa e da mídia. Então, quando a gente fala aqui em liberdade de imprensa, em liberdade de expressão, nós estamos falando de direitos fundamentais. Não apenas dos profissionais do jornalismo, mas também da população que tem o direito de se informar. Então, a regra é muito clara, né? O recado, né, que o legislador constitucional quer dar é muito claro, que a regra é a liberdade de expressão, e a censura, né, ela não deve, portanto, existir como regra na nossa legislação.
a gente teve alguns exemplos onde essa discussão se intensificou, como no caso das biografias não autorizadas, enfim, Roberto Carlos, que o STF acabou entendendo que poderia sim publicar, mesmo sem autorização. Então, o Supremo ele reforça esse olhar, esse entendimento de que exatamente a regra é a liberdade total. Depois, repara. Né? Então, o biografado ele não está totalmente desprotegido. O biografado, ainda não entramos na questão do discurso de ódio, mas pode até ser que coincida, né, essa questão das biografias com o discurso de ódio. Agora, o biografado ele pode, né, ter ali uma indenização, ser vítima de crimes contra a honra, enfim, o próprio direito de resposta, que nós ficamos aí 5 anos após a revogação da lei de imprensa, sem saber como ficaria a questão do direito de resposta, e agora a gente tem uma lei de 2015 que cuida exatamente desse ponto. Então, existem aí alguns dispositivos que resguardam os direitos que são chamados direitos da personalidade, também constitucionalmente previstos, também são previstos lá no artigo 5º, que cuidam exatamente da imagem, da honra, e da intimidade, da vida privada de todos os cidadãos e cidadãs. E só para finalizar essa introdução relacionada aos dispositivos que nós temos na Carta da República, além de dispositivos previstos em legislações internacionais, no artigo 220 da Constituição, que cuida da comunicação social, também diz essa preocupação do legislador constitucional, quando diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Né? É muito claro. Então, lá no parágrafo 1º ainda fala que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. E o parágrafo 2º também fala claramente em censura, quando diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, esse é uma introdução importante para a gente poder entender um pouco o que acontece quando a gente começa a falar de discurso de ódio e a confusão que se dá em relação a esse tema. Bom, obviamente, após a revogação da lei de imprensa, houve uma rápida discussão se, então quer dizer que os crimes contra a honra praticados por jornalistas teriam sido revogados? Obviamente que não. Após a revogação da lei de imprensa, vale o Código Penal para os profissionais de jornalismo. Então, artigo 138 a 140 do Código Penal, crimes contra a honra, vale, portanto, o Código Penal para os profissionais do jornalismo. Quando nós temos, então, a nossa intimidade, a nossa vida privada, a nossa honra, né, e a nossa imagem violadas por manifestações de pessoas que pode ser pela internet ou por outros meios, obviamente que a internet, a velocidade da informação, como nós temos hoje em dia, ela potencializou muito o discurso de ódio, tendo em vista uma pseudo-ideia de que existe um anonimato, né, que aquelas pessoas que disseminam esse discurso de ódio ali estariam protegidas, resguardadas, blindadas, por um anonimato que, na verdade, não existe necessariamente, mas isso encoraja, muitas vezes, por esse pseudo-anonimato, que esse discurso de ódio ele se intensifique, como tem acontecido aí nas últimas décadas. E, em relação ao discurso de ódio, propriamente dito, é importante destacar que o que é, afinal de contas, é qualquer ação, gesto, representação que seja capaz de ofender ou atacar qualquer pessoa, né, de alguma forma relacionada à raça, gênero, nacionalidade ou religião, ou pessoas individualmente, ou grupo de pessoas. Né? Então, é qualquer ato ou ação que discrimine um grupo de pessoas ou alguma pessoa propriamente dita. E muitas pessoas usam, já está quase aqui encerrando o meu tempo, eu vou já concluir, esse discurso de ódio, eles justificam o seu discurso de ódio baseado na liberdade de expressão. Então, apologia ao racismo,
contra judeus, negros, nordestinos, eles acham que podem falar, sendo que, obviamente, isso tem um limite, essa liberdade de expressão ela tem um limite, como, por exemplo, no caso daquele skinhead que ficou famoso, que foi condenado por racismo, entre vários outros casos, nesse mesmo sentido, aqueles livros que negam o Holocausto, enfim, que provam exatamente que existem limites para a liberdade de expressão. Eu ia falar um pouco sobre injúria racial, racismo, mas não vai dar tempo, depois eu posso voltar a isso. Mas só para finalizar, quero aqui comentar alguns crimes praticados pelo atual presidente da República. Eu acho até que o André e a Renata vão se aprofundar mais nisso, mas gostaria apenas de ressaltar, né, que a liberdade de expressão ela vai exatamente, vou terminar em 2 minutinhos, onde começa o direito do outro. Então, existem, obviamente, as delegacias de repressão aos crimes raciais, delitos de intolerância. Acredito que na maior parte das cidades dos estados, pelo menos Rio e São Paulo, tem notícias, e o nosso atual presidente da República, nesses primeiros 16 meses de governo, ele já tem 40 pedidos de impeachment, né? Inclusive uma denúncia acatada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e uma representação capitaneada pela ABJD, que aqui eu quero parabenizar por essa iniciativa, porque foi uma iniciativa fundamental e importante. Nós não podemos nos calar, e a ABJD é exatamente um exemplo vivo de que nós não vamos nos calar, quando, então, a ABJD ofereceu essa representação no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade. Então, tem vários crimes aqui, só para finalizar, de responsabilidade do presidente da República, que são evidentes, como interferência na Polícia Federal, né, isso tudo há indícios de que serão comprovados que ele efetivamente tem atuado para evitar uma operação contra filhos e amigos. Existem vários crimes comuns no exercício do cargo, violações de direitos humanos das mais diversas, crimes contra a humanidade, que foi o argumento da ABJD, pela posição negacionista ao coronavírus, né? E essa foi a representação do Tribunal Penal Internacional, ou seja, coloca a vida da população em risco, ataques à imprensa livre, e para aquelas pessoas que agora se colocam como surpresas, eu queria só relembrar que chega a ser difícil enumerar os crimes, tanto o rol de crimes, o leque de crimes que foram praticados pelo atual presidente, porque ainda durante, né, a sua campanha, eu me lembro no Roda Viva, uma vez que ele foi entrevistado, e perguntaram qual é o seu livro de cabeceira, e ele fala A Verdade Sufocada, ou seja, um livro do torturador, né, do conhecido coronel Brilhante Ustra, conhecidamente um torturador, e esse é o livro que inspira, né, durante a campanha já foi colocado ali como um livro de cabeceira, onde os valores do atual presidente estavam postos, né? Assim como, nesse caso famoso, né, do Gomes Lund também, ele fez diversos homenagens àqueles que atuaram na repressão da Guerrilha do Araguaia, e por aí vai. Então, aqui são apenas alguns exemplos, né, em termos jurídicos, que, de fato, não há dúvida quanto à existência de uma justa causa para o processamento do presidente, no sentido de apurar essas condutas todas e a sua responsabilidade por todos esses crimes. Há respaldo, portanto, jurídico a partir desse rol, né, de condutas aqui que eu mencionei, e existem várias outras, para que a gente possa pensar que esse pedido de impeachment será efetivamente processado. Então, por fim, acho que é importante nós não nos calarmos, essa discussão é fundamental, e nós realmente não estamos nos calando. Eu agradeço a atenção até aqui, e daqui a pouquinho eu volto para debater com as perguntas. Desculpa se extrapolei 4 minutinhos aqui no meu tempo. Obrigada. Obrigado, Nora. E, de fato, é bom sempre nós lembrarmos que Jair Bolsonaro, desde a época de deputado, né, dos sucessivos mandatos de deputado, com quase nenhuma atividade parlamentar em termos de produção, ele reiteradamente usou o discurso de ódio contra minorias, contra os inimigos, contra aqueles que ele entendia que pensam diferentes.
E, infelizmente, nós tivemos uma falta de atuação, e aí precisa se olhar um pouco para o passado para avaliar que essa falta de atuação autorizou que esse discurso também fosse levado adiante, inclusive como instrumento de campanha, e também, né, aproveitando esse tipo de opressão, o antipetismo também ganhou bastante espaço, me parece, nesse cenário. E com relação à BJD, de fato, essa denúncia foi apresentada e nós temos, de fato, bastante, acreditamos que é possível que tenhamos uma repercussão positiva em relação aos crimes praticados contra a humanidade. Lembro que as perguntas podem ser deixadas nos comentários do Facebook e que essa transmissão também está sendo feita, além da página do Facebook da ABJD, também pela página do Facebook do De Fato e do IBC Crime. Então, agora passo a palavra para o André Andrade, eu já havia apresentado anteriormente, mas lembro que é autor de um livro que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a liberdade de expressão em tempos de cólera. André, obrigado também pela presença, por ter aceitado o convite, pela participação. 10 minutos para a sua primeira exposição, agradeço. Muito obrigado pelo convite que a BJD fez para eu vir participar dessa banca para falar sobre um tema que para mim é muito caro e que gerou um livro, né, que foi minha tese de doutorado e que depois eu transformei em livro, que é a questão do discurso de ódio. Claro que a tese tinha um nome complicado e depois, quando eu transformei em livro, eu procurei trazer, digamos assim, uma espécie de homenagem a um autor que para mim é muito caro, que é o Gabriel Garcia Marques. Então, eu fiz essa digamos assim, uma homenagem direta a ele, ao chamar esse tema de liberdade de expressão em tempos de cólera, que eu acho que expressa bem a ideia que eu quero passar. Eu quero, então, cumprimentar as palestrantes, agradecer a BJD, dizer que é um desafio falar sobre o tema do discurso de ódio em 10 minutos, mas eu vou tentar me desincumbir da melhor maneira possível. Eu acho que a primeira observação que se tem que fazer é que quando a gente trata do tema de discurso de ódio, nós estamos, sob essa expressão, tratando de fatos muito diferentes entre si, de um universo imenso. A expressão discurso de ódio é uma expressão, antes de ser jurídica, é uma expressão sociológica, é uma expressão idiomática, que não dá conta de explicar claramente o que se deve entender pela expressão discurso de ódio. Ela é até um pouco enganosa, porque parece que o discurso de ódio apenas se refere àquelas situações em que alguém pronuncia, através de um discurso, de uma fala ou por escrito, algo que exala ódio, ou que a motivação desse discurso seja ódio. E não necessariamente isso acontece. O chamado discurso de ódio ele pode ter várias roupagens, ele tem várias faces, ele pode até vir, de certa forma, escamoteado como discurso sério, discurso político, científico. Muitas vezes o discurso de ódio está ali, né? numa defesa, por exemplo, de que não ocorreu o Holocausto, o que lá na Europa é considerado crime em vários países, que entendem que a negação do Holocausto é um crime porque, na verdade, traz embutida ali um ódio aos judeus, uma discriminação ao povo judeu. Já essa visão ela é diferente em outros países, como os Estados Unidos da América, que tem uma cultura, digamos assim, mais libertária em relação à liberdade de expressão. A primeira emenda da Constituição norte-americana ela tem um valor imenso, que é explicado pela própria história dos Estados Unidos da América, que é uma nação em que a liberdade tem um valor muito grande, né? A Europa, que viveu os horrores da Segunda Guerra Mundial, então sofreu influxos, sofreu influências diferentes. É compreensível que lá haja leis restritivas mais severas em relação ao chamado discurso de ódio. O negacionismo é apenas um desses exemplos, mas há outras situações, outras normas que criminalizam falas e expressões e manifestações. Mas como é que a gente poderia, então, conceituar o discurso de ódio? Eu, para trazer assim, um conceito que eu trago aqui no meu livro, eu vou colar de mim mesmo, eu procurei definir o discurso de ódio como a manifestação ou expressão motivada por preconceito ou intolerância, através da qual uma pessoa ou um grupo é discriminado com base em suas características identitárias. Então, é importante perceber que o discurso de ódio ele tem uma motivação, ou ele tem um fundamento. Qual é? É o preconceito ou a intolerância, né? Que são conceitos que eu abordo no meu livro, procuro explicar
o que significa o preconceito? O preconceito é a ideia pré-concebida que nós temos a respeito de um fato ou de alguém, de uma situação. E aí eu dou uma má notícia para todos. Todos nós temos algum tipo ou alguns tipos de preconceito. Nós nos movimentamos no mundo com base nas ideias pré-concebidas que nós temos desse mundo. Então, a expressão preconceito, talvez ela tenha que perder o seu estigma, porque todos nós temos alguns tipos de preconceito. Alguns legítimos, né, que correspondem à realidade, outros não. Alguns que são condenáveis, né, pela sociologia e pelo direito, outros não. Então, o preconceito que está por debaixo, por trás do discurso de ódio, é um preconceito negativo, um preconceito condenável, moralmente condenável. É aquele preconceito que você tem em relação a um grupo. É quando você dirige uma palavra, um discurso, uma manifestação, em que você discrimina uma pessoa ou um grupo de pessoas com base na sua característica identitária. Então, é o preconceito contra os negros, é o preconceito contra alguém com base na sua orientação sexual, ou com base na sua nacionalidade, ou na sua etnia, ou na sua religião, enfim, podem escolher o grupo. Qualquer grupo, teoricamente, ele pode ser vulnerável ao discurso de ódio. Claro que há alguns grupos que são historicamente vulneráveis, e aí nós falamos dos negros, nós falamos de alguns grupos religiosos como os judeus, hoje vemos também os muçulmanos serem alvo de preconceito em vários países em que há uma imigração muito grande de muçulmanos, ou onde há atentados cometidos por terroristas que se dizem muçulmanos ou que professam a religião muçulmana, embora me pareça que não sigam os ensinamentos, já que me parece que a religião muçulmana não se coaduna com nenhum tipo de terrorismo. Mas, enfim, o discurso de ódio é aquele discurso que busca discriminar uma pessoa, individualmente, ou algumas pessoas, ou todo um grupo, com base na sua característica identitária. Agora, dito isso, fica parecendo fácil definir o que é o discurso de ódio e fica fácil a gente também encontrar uma solução para combatê-lo. As duas premissas são equivocadas. Nem é fácil definir ou encontrar, muitas vezes, o que é o que não é discurso de ódio, e também não me parece que haja uma solução simplista em relação ao discurso de ódio. É necessário que a gente identifique as diversas situações que sociologicamente caracterizam o discurso de ódio. Será que eu poderia, por exemplo, dar uma mesma solução jurídica para aquele que conta uma piada homofóbica, ou racista, ou misógina, e em relação àquele outro que prega, por exemplo, a eliminação de toda uma raça, ou a eliminação de todo um povo, como aconteceu no nazismo, por exemplo, em relação aos judeus, ou como aconteceu, por exemplo, no genocídio dos Tutsis, na África? Será que é possível eu equiparar essas situações? Aquele que conta uma piada racista, uma piada sexista, uma piada relacionada ao gênero ou à deficiência física, ele merece o mesmo tipo de reprovação ou sanção do que aquele que prega a prática de alguma violência ou a violação de algum direito fundamental de pessoas integrantes de determinado grupo? Me parece que responder positivamente é cometer uma grande injustiça, porque, embora a gente possa considerar tudo isso modalidade de discurso de ódio, me parece que o direito ele não deve se preocupar igualmente ou dar soluções iguais para situações que são tão discrepantes, né? Nós vemos hoje no Brasil uma discussão muito grande em relação a determinadas piadas, por exemplo, alguns humoristas ou comediantes de stand-up, etc., que fazem humor, digamos assim, que hoje está cada vez mais sendo ultrapassado, né? Quando você faz uma piada em relação à mulher, quando você faz uma piada em relação a um homossexual, o fato da pessoa ser gay, ou ao negro, etc., isso tudo já está começando a não ser aceito pela sociedade. Tá? E agora, a pergunta é, toda piada que mexe com estereótipo a respeito de um grupo, pode ser um estereótipo também a respeito da nacionalidade. Lembrem aí aquilo que inocentemente, antigamente se fazia, de contar piada de português até hoje. Né? Será que isso aí pode ser considerado um discurso de ódio na medida em que se discrimina a toda a inteligência de um povo? E parece que é um certo exagero. Isso não significa que esses comportamentos sejam aceitáveis do ponto de vista moral, né?
Isso é uma coisa completamente diferente. E me incomoda hoje em dia, coisa que há décadas atrás, quando eu era garoto, não era uma preocupação da sociedade, me incomoda hoje em dia, por exemplo, alguém vir contar uma piada de gay. Uma coisa me incomoda profundamente. Eu acho que não há mais espaço na sociedade. Eu não sei se há espaço hoje em dia, por exemplo, para você ter personagens de humor, como tinha no passado. O Jô Soares tinha o famoso Capitão Gay, né, que retratava com trejeitos exagerados, etc., um personagem que era gay. E a graça era eram os trejeitos do personagem, do Capitão Gay, etc. Isso era visto como algo engraçado. Hoje eu não sei se teria espaço. O próprio Chico Anísio também, com aqueles milhares de personagens que ele criava, ele tinha o Painho, que era um pai de santo, e que era homossexual também, e a graça estaria nessa circunstância. Então, vejam bem, a questão do discurso de ódio ela é muito mais complexa e tem muito mais matizes do que a gente pode imaginar. O discurso de ódio é uma praga. A gente vê hoje que as redes sociais estão infestadas de discurso de ódio. Eles pululam nas redes sociais. Eu, como diretor da Escola da Magistratura, já recebi no site da Escola da Magistratura manifestações de ódio, por exemplo, por ter abrigado, por ter tido a iniciativa, ou algum professor da escola, a respeito de um tema que algumas pessoas consideram que não devem ser debatidos. Por exemplo, violência contra as lésbicas. Houve um evento na Escola da Magistratura chamado Lesbocídio, a violência invisível, em que pesquisadores de uma universidade federal fizeram um trabalho, publicaram uma pesquisa e quiseram tratar desse tema. O presidente do Fórum de Direitos Humanos quis tratar desse tema. Eu falei, vamos tratar, claro. É um tema para a gente debater. Aqui está baseado numa pesquisa, etc. e tal. Eu recebi várias manifestações de pessoas que hoje em dia estão vivendo essa dicotomia, direita, esquerda, enfim, que entendem que não é possível tocar em determinados assuntos e que contaminam o debate com ideologia. Isso é uma coisa que me preocupa imensamente. Eu percebo que as redes sociais hoje se tornaram muito mais um lugar para as pessoas expressarem as suas emoções, por piores que elas sejam, e se tornou um meio afetivo e menos um meio racional de comunicação de ideias. As ideias hoje não são debatidas. O que a gente vê hoje são, na verdade, insultos, lacrações, manifestações de raiva, de intolerância. É um fenômeno do nosso tempo. Eu não digo que é algo novo, mas que foi amplificado com a era digital. Porque hoje, você, com um computador ou com um celular e tendo acesso à internet, entra numa rede social e você fala o que você quiser, e muitas vezes com o escudo do anonimato, né? Coisas que as pessoas não teriam coragem de dizer face a face para uma pessoa, dizem nas redes sociais. As pessoas se sentem autorizadas, se sentem encorajadas a insultar as outras pessoas, a falar de maiores barbaridades, a deixar comentários sexistas, racistas. Agora estamos vendo uma espécie de revolução nos Estados Unidos da América, né, em razão de uma brutalidade cometida por policiais que levaram à morte de uma pessoa. E hoje nós vemos, então, nos Estados Unidos, essas manifestações, toda essa revolta, etc. E, por incrível que pareça, nós vemos mensagens ainda hoje. Aqui no Brasil, eu vejo, eventualmente em rede social, de pessoas dizendo que isso é mimimi, etc., e falando dos negros de uma forma discriminatória, como se isso fosse algo aceitável. E não é. Por isso que eu penso que a questão do discurso de ódio, ele é, em primeiro lugar, um problema social e um problema cultural, mais do que um problema de polícia, mais do que um problema jurídico, que deve levar a punições. Essa é uma visão punitivista da qual eu não compartilho. Eu acho que há discursos de ódio que, sim, passam do limite, que são caso de Ministério Público, denúncia e condenação criminal. São. Mas há outros que não. São um problema cultural que a gente tem que resolver. E o Brasil ele está precisando de ter uma revolução cultural. Não só o Brasil, outras sociedades também. Porque eu estava falando recentemente agora, acabei de vir de uma live, entrei numa outra, falando com uma psiquiatra famosa, autora de livros best-sellers, que ela exatamente estava falando isso. As pessoas, hoje em dia, desumanizam o outro. É o problema de você não enxergar no outro um semelhante, você não enxergar um igual a você. E a internet, de certa forma, potencializa isso, porque você está atrás de uma tela de computador. Você não vê do outro lado da tela, você não vê um ser humano, você vê um nome, você vê um número, você vê uma coisa, você não vê alguém.
De modo que eu acho que o problema do discurso de ódio, em primeiro lugar, ele tem que ser combatido com contradiscurso. Não é com menos liberdade de expressão, é com mais liberdade de expressão. Mas quer dizer que, então, nem todo discurso de ódio é punível? Bom, se você parte de um conceito meramente sociológico, eu diria, nem todo discurso de ódio punível merece punição. Muitos deles, uma piada racista contada numa rodinha de amigos, ela merece uma reprovação social intensa. Merece uma censura severa e dizer, meu amigo, não dá para você falar isso. O mundo mudou. Isso não é mais aceitável. Agora, mais do que uma censura intensa, moral, uma reprovação social, merece sim uma punição na esfera civil e eventualmente criminal, aquele discurso de ódio que passa do limite. Qual é o limite do discurso de ódio? O limite em que ele deixa de estar protegido pela liberdade de expressão. Foi mencionado aqui pela professora que me antecedeu. É aquele discurso de ódio em que se prega a prática de uma violência ou da violação de um direito fundamental de pessoas integrantes de determinados grupos. É claro que se eu estou me referindo a uma pessoa, a um indivíduo, e que está sendo alvo do meu discurso de ódio, nós temos o crime de injúria racial, enfim, nós temos ali, eventualmente, um crime contra a honra, etc. Quer dizer, aquele discurso de ódio que não identifica uma pessoa, se dirige contra todo um grupo. Contra, por exemplo, os judeus, ou contra os espíritas, ou contra os gays, ou contra os imigrantes, e por aí vai. Esse discurso de ódio, quando é que ele passa a merecer a atenção do direito e da justiça? Exatamente quando esse discurso de ódio ele prega a violência ou a prática de algum ato de violação de algum direito fundamental. Quando, por exemplo, alguém instiga que se pratique uma violência contra os homossexuais. Eu acho que os homossexuais têm que ser espancados. Né? Se eu encontrar um gay, eu meto a mão. Né? Esse discurso de ódio ele não pode ser tolerado, ele deve ser punido. Ele deve ser punido. Agora, que dirá, por exemplo, aquele que, com base talvez numa crença religiosa ou moral, diga, como eu já ouvi várias vezes, e a primeira vez que eu ouvi há muitos anos, eu ainda era jovem, eu tomei um susto, e diz assim, eu acho que o homossexualismo é uma abominação. A primeira vez que eu ouvi isso foi de um evangélico, que era um conhecido meu, que era técnico de computador, estava lá em casa consertando meu computador, hoje em dia eu acho que a gente nem tem mais técnico de computador, né? Troca o computador e pronto. E ele disse assim para mim, não sei por que entramos nesse campo, e ele falou assim, o homossexualismo é uma abominação. Eu tomei um susto quando ele falou isso. Ele me chocou. E essa foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, e eu aprendi que há quem pense isso. Enfim, a Igreja Católica, os evangélicos e outros vêm na homossexualidade, olha bem, não é um homossexualismo, não tem o ismo como se fosse uma doença, isso não é uma doença. Sim? Mas que vem na homossexualidade uma aberração, né, uma doença, né, alguns falam na cura gay, etc. E essas pessoas que têm essa crença, esse pré-conceito, devem ser punidos com as barras da lei? Não me parece ser o caso. Eu não preciso sequer invocar a liberdade religiosa. Pode ser que alguém que fale isso não fale com base numa convicção religiosa, ou faça com base numa questão moral. Eu fui educado, por exemplo, estou me falando em abstrato, não é o meu caso. Eu fui educado acreditando que homem é homem, mulher é mulher. Esse negócio de homem com homem, mulher com mulher não dá certo, isso aí está errado, é imoral, etc. Na Inglaterra, até a década de 60 ou 70, a homossexualidade era crime. As coisas vão mudando com o tempo. Então, é preciso que haja, na verdade, uma transformação cultural antes de se pensar em punir a fala. Me preocupa muito a ideia de que os discursos de ódio, de um modo geral, sejam punidos. Me preocupou, por exemplo, embora eu seja assim, um grande defensor dos direitos dos gays, do casamento gay, eu acho, enfim, todo mundo tem o direito de amar como quiser. Eu acho que o limite da minha liberdade é a liberdade do outro. A minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Quando eu impeço a liberdade do outro, ou quando eu causo um dano ao direito de outro. Se eu estou exercendo a minha liberdade e não causo dano a ninguém, e aí eu estou invocando já um princípio que não fui eu que inventei, foi um filósofo que, para mim, é muito caro, que é um grande defensor da liberdade de expressão, que é o Stuart Mill, que é o princípio do dano. Então, a minha liberdade, ela para quando ela invade a liberdade alheia, quando ela invade o direito de outro e potencialmente pode causar dano a outro. Se, então, esse discurso de ódio ele não tem essa capacidade, ele não é dirigido com a intenção de causar um dano a outrem, me parece que ele deve ser condenado
deve ser censurado, deve ser objeto de um contradiscurso sério, severo, porque é a partir daí que nós começamos a tentar mudar as coisas. E uma outra coisa, por trás do discurso de ódio, há uma série de razões que podem ser razões de ordem econômica, razões de ordem familiar, razões de ordem psicológica. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce um hater. O discurso de ódio ele é um sintoma de um problema muito mais grave, né, que existe na sociedade, que existe naquela pessoa, pode ser um problema familiar. O hater pode ser um cara que foi abusado na família, por um parente, por um pai, né, ou por um vizinho, ou pode ser uma pessoa que, enfim, por querer pertencer a um determinado grupo, e para agradar esse grupo, acaba destilando e reproduzindo o ódio que ele ouve. Como é que a gente pode conceber, por exemplo, a existência da Ku Klux Klan hoje em dia? Se não, através de algum mecanismo psicológico que só Freud explica, né? Aquela ideia de você pertencer a um grupo, você ser reconhecido dentro daquele grupo, você ser valorizado de algum modo, numa sociedade que talvez não te valorize de outro modo, então você quer ser valorizado por um grupo, você acaba, então, reproduzindo essas bobagens, essas discriminações. Eu acho que eu devo ter passado do meu tempo. Esse tema é um tema muito rico, eu poderia ficar aqui falando e falando e falando, mas eu acho que a gente ainda volta para debater um pouquinho sobre isso, e o recado que eu dou para encerrar essa minha fala inicial aqui é o de que o discurso de ódio é um problema que, na verdade, é um sintoma de um problema muito mais sério e que tem que ser analisado. A gente tem que buscar as origens do discurso de ódio antes de pensar em resolver tudo com base na lei. A lei e o direito não dão conta de tudo. Perfeito. Obrigado, André. Passou um pouquinho do tempo. Desculpe. Inclusive, né, não sei se eu sou a pessoa ideal nomeada pela BJD, porque eu sou bastante permissivo com o direito de fala, com a liberdade de expressão, não em relação ao discurso de ódio, obviamente. Mas agradeço a participação de uma bastante rico, muito conteúdo de todos vocês para compartilhar conosco. Eu lembro mais uma vez que essa transmissão está sendo compartilhada pela página do Facebook do IBCCRIM, do Brasil de Fato, e é transmitida primariamente pela página da BJD do Facebook. E eu passo a palavra agora para a jornalista Renata, até para passar uma perspectiva um pouquinho diferente, né, não do âmbito jurídico e da criminologia, e sim de quem está sempre na linha de tentar levar a informação. Então, Renata, por favor, 10 minutos para a sua primeira exposição. Obrigado por ter aceitado o convite, pela participação. Obrigada, Nureddin. É um prazer poder participar de um debate promovido pela BJD. Queria agradecer o convite que me foi feito pela Tânia, agradecer aí a oportunidade de dialogar com o André Andrade, com a Eleonora Nassif. Eu não sou advogada, então já fui jornalista, né? Minha perspectiva, portanto, e minha abordagem sobre o tema não é a partir do olhar jurídico, né? A minha abordagem, a minha perspectiva para discutir esse assunto é procurar entender o debate tanto do discurso do ódio quanto da liberdade de expressão, tentando compreender o que mudou na dinâmica da comunicação social da era do que a gente costumava chamar dos mass media, né, da radiodifusão, onde a gente tinha jornais, a imprensa, mas onde a gente tinha basicamente uma comunicação social que era produzida de um polo para muitos, né? O que mudou na dinâmica dessa comunicação para a era da internet, né, onde a gente tem uma polifonia, né, onde você tem a possibilidade de ter uma comunicação de muitos para muitos, né? Então, aquela ideia de grandes conglomerados e empresas de comunicação que organizavam todo o debate público, organizavam todo o fluxo não só de informação, mas inclusive o fluxo de opinião pública na sociedade, como isso se alterou com o surgimento da internet e, particularmente, dessas grandes plataformas digitais e de redes sociais, né, que são os novos monopólios
da intermediação da informação na nossa sociedade contemporânea, né? Então, eu tenho muito acordo com o que disse tanto a Eleonora quanto o André, de que, assim, nós não vamos resolver todos os problemas nem a partir de uma abordagem jurídica e nem somente a partir de uma abordagem especificamente da comunicação. Nós temos aqui um problema cultural, social, econômico, que precisaria, antes de mais nada, talvez, de uma abordagem educacional, né? Nós precisaríamos, para discutir o momento que nós estamos vivendo, né? Se antes a gente já falava era preciso ter uma educação crítica para a mídia, agora a gente precisa ter uma educação bastante ampla para as pessoas entenderem como se dá o processo de construção do discurso nas redes sociais. Então, é um momento muito complexo e que a gente precisaria entender a partir dessa perspectiva. Eu também parto aqui da minha abordagem de acreditar que a liberdade de expressão, eu acho que a gente precisa compreender isso, né? Assim, ela não pode ser um salvaguarda para abrigar crimes, manifestação de ódio. Eu acho que, assim, o que nós temos visto hoje, e aí eu estou para além da comunicação, mas estou dizendo autoridades, o presidente da República expressar determinados conteúdos, né, onde eles dizem, mas eu estou amparado pela minha liberdade de expressão. Eu não acho que determinados discursos que são proferidos hoje pelo presidente, por um grupo de pessoas que apoiam o presidente, estão amparados na liberdade de expressão. Quando eu vou numa rede social ou quando eu digo que para resolver os problemas do país a democracia é um empecilho para resolver esses problemas, isso para mim é gravíssimo, né? E talvez possa ser, de alguma maneira, não sei se exatamente, porque, como disse o André, o discurso de ódio é um guarda-chuva que pode abrigar tudo também, né? Mas quando você ataca instituições democráticas, quando você usa as suas manifestações para atacar a própria democracia, a gente precisa refletir sobre o que nós estamos fazendo. Então, eu considero aqui, partindo desses dois pressupostos, né, de que eu também acho que a liberdade de expressão não pode ser guarda-chuva para qualquer tipo de manifestação, e pensando que eu quero discutir aqui o que mudou, né, desse momento pré-internet, pós-internet, eu queria fazer uma pequena introdução para dizer assim, a gente do movimento de luta pela democratização da comunicação e também todos os organismos internacionais, parte do ONU, OEA e vários outros organismos internacionais, nós sempre defendemos que para aprofundar o próprio direito fundamental à liberdade de expressão, em consonância com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, era fundamental construir um ecossistema de comunicação que fosse pautado pela diversidade e pluralidade dos meios de comunicação. Por isso, a agenda da democratização da comunicação, o debate de combate aos monopólios, que não são apenas monopólios econômicos, mas que no Brasil, em particular, se constituiu como um certo monopólio privado do discurso, porque a gente sempre teve poucas famílias dominando toda a circulação de informação na sociedade, ela vinha na perspectiva de compreender que você precisa ter essa diversidade, essa pluralidade para poder garantir um fluxo mais livre e diverso de informações que pudessem contribuir para a formação de opiniões e que levassem a um melhor exercício da cidadania, da definição de posições na sociedade. Então, a luta pelo fortalecimento de uma comunicação pública que não fosse pautado apenas por interesses comerciais, o debate sobre a necessidade de você ter uma comunicação comunitária forte, vinham dentro dessa perspectiva, ou seja, para fortalecer a liberdade de expressão num ambiente onde você tinha um fluxo de para muitos, você tinha que ter a ação positiva do Estado para garantir essa diversidade. E você teve, nesse meio tempo, não tivemos regulação, aliás,
o capítulo da Constituição que trata da comunicação social até hoje não possui leis infraconstitucionais para garantir a sua aplicação e a gente continua convivendo com esse ambiente de monopólio. Mas aí surgiu a internet, né? E eu acho que a gente precisa entender um pouco que a internet ela está em pleno desenvolvimento. Então, num primeiro momento, quando a internet surgiu, há 30 anos atrás, digamos assim que naquela primeira fase, o impacto que a internet teve para a liberdade de expressão não foi positivo, mas ele não mudou muito o desenho do ecossistema de comunicação, porque as primeiras empresas que passaram a atuar na internet eram as que já eram donas de veículos de jornais, emissoras de televisão. Depois a gente teve uma segunda fase da internet, que é onde você começou a florescer um número maior de portais, apareceram os blogs, você pôde garantir que vozes historicamente silenciadas pelos meios de comunicação puderam passar a se expressar na arena pública de debate, inclusive com alguma relevância, em determinados momentos, obrigando, inclusive, que a mídia e setores hegemônicos mudassem, né, a maneira como elas produziu informação para dar conta desse novo ecossistema. Mas aí, eu estou tentando ir rápido, porque eu não quero ultrapassar muito o meu tempo, mas já contando com a flexibilidade do Nureddin, nós entramos no momento onde surgem essas plataformas privadas de comunicação, essas redes sociais, que daí permitiu uma pulverização, né, total, né, da produção, digamos assim, do discurso, da informação, da opinião. As pessoas puderam passar a se expressar de forma direta, sem nenhum, entre aspas, tipo de intermediário, né? Acreditava-se, então, que agora se o Glauber dizia uma ideia na mão, né, uma câmera basta ter uma câmera e você já está produzindo alguma coisa. Agora é assim, a internet, cada um fala o que quer e ok. Só que, o que acontece? Acontece que essas plataformas, elas passaram a funcionar a partir de uma dinâmica, que é uma dinâmica que a população desconhece totalmente. Existe uma mediação do discurso e do fluxo da informação que ocorre no interior dessas plataformas e que é opaca para as pessoas. E como se dá essa mediação e essa moderação do fluxo da informação no interior das plataformas? Ela se dá a partir da coleta das nossas informações, né, do que nós chamamos dados pessoais. Mas o que são os nossos dados pessoais? É quando a gente... eles vão armazenando, por exemplo, quando a gente vê um post de um amigo e a gente coloca aquela carinha de raiva, quando a gente vê o post do outro amigo, a gente coloca o coração, ou quando a gente chora, ou quando eles vão monitorando nossas reações, nossas emoções, a maneira como a gente se comporta dentro da internet, as buscas que a gente faz, tudo isso vai contribuindo para formar um perfil psicológico quase que individual, e é a partir desse tipo de interação que você desenvolve que essas plataformas direcionam o conteúdo para você. Então, a gente não toma contato, não entra em contato com uma pluralidade de informações dentro dessas plataformas. A gente tende a tomar contato no interior dessas plataformas com aqueles conteúdos que a plataforma considera que são que vão ao encontro daquilo que eu penso, que vão ao encontro daquilo que eu acredito, que vão ao encontro dos meus medos, que vão ao encontro das minhas alegrias. E isso vai conduzindo e vai degradando o que a gente poderia chamar de uma esfera pública de debate, colocando as pessoas para receberem os conteúdos que elas já estão predispostas a acreditar, a concordar ou a discordar, né? E aí você vai formando grupos de opinião dentro da sociedade que não dialogam mais entre si. Então, esse tipo de mediação, que é desenvolvido pelos algoritmos, né? Então todo mundo fala dos algoritmos do Facebook e tal, eles acabam se tornando os novos intermediários da informação. E essas plataformas, elas trabalham a partir do que é a economia da atenção, né? Que alguns dizem.
Então, quanto mais eu curto um determinado conteúdo, quanto mais eu compartilho um determinado conteúdo, quanto mais eu comento, mais aquele conteúdo tem relevância. E já estudos, muitos estudos que mostram que os conteúdos de maior dimensão emotiva, principalmente de medo, de raiva, as manchetes sensacionalistas ou de cunho alarmante, digamos assim, são esses os conteúdos que vão ganhando cada vez mais viralização. E o discurso de ódio acaba sendo amplificado a partir da dinâmica dessas plataformas. Por isso, hoje, há muitos estudos sendo desenvolvidos procurando discutir discurso de ódio, mediação algorítmica e como se regular essas plataformas no sentido não de promover censura, porque eu também acho que não é promovendo censura que nós vamos resolver o problema, mas no sentido de como construir um mecanismo de distribuição de conteúdos que promova conteúdos que tenham um caráter informativo, como a gente consegue endereçar e tirar as pessoas dessas bolhas de conforto. Porque para que você tenha uma democracia, você precisa estabelecer o contraditório. Então, se eu só dialogo, né, e a gente vê as pessoas falando, hoje eu limpei o meu Facebook, não quero mais falar com ninguém, sei lá, com bolsominion, hoje eu não estou bem, então não quero. É ruim, porque a democracia, ela precisa, ou pelo menos uma democracia de intensidade, ela precisa do confronto de ideias, do confronto saudável, respeitoso, onde a gente possa dialogar pontos de vista diferentes. E a dinâmica dessas plataformas estimula o inverso. E isso vai promover, e como o que viraliza é baseado na emoção, e como nós estamos dentro de um contexto político e social de polarização de extremos, de surgimento de uma ultradireita que coloque em xeque a ciência, que coloque em xeque a credibilidade de qualquer tipo de conhecimento pré-estabelecido, o que vale é o que eu penso e acredito. Não me importa se provem o contrário. É a história da Terra plana, né? Apesar da Terra plana não ser um discurso de ódio, mas serve como um exemplo aqui. Quer dizer, o que me importa, eu tenho certeza que em alguma escola desse país o PT mandou uma mamadeira de piroca para a criança aprender a ser homossexual, né? Então, isso é um discurso de ódio. E, como eu tenho medo, porque eu sou conservadora e a sociedade brasileira é conservadora, não importa se aquilo é verdade ou mentira, importa que eu vou passar aquilo para frente, eu vou validar aquela opinião, porque ele confirma o meu viés, ele confirma meus medos e eu quero construir uma sociedade livre, né, desses meus preconceitos. Eu quero uma sociedade onde não tem espaço para homossexuais, onde não tem espaço, sei lá, para negros, né? Eu não estou dizendo, né? Aqui uma alegoria. Então, isso vai alimentando o discurso de ódio. Então, nós precisamos entender que quando a gente discute liberdade de expressão, a gente precisa pensar, ou no direito à comunicação, a gente precisa pensar que esse direito, ele é digamos assim, eu gosto de pensar ele como um ciclo, né? Seria um ciclo. Não basta eu ter o direito a dizer, não basta eu ter o meu direito de expressão. Eu também preciso, para que a gente possa efetivar esse direito, eu preciso que o que eu digo seja ouvido por alguém. Então, nós precisamos procurar, receber e transmitir, mas não basta que todos possam falar, nós precisamos parar para ouvir, nós precisamos parar para compreender, nós precisamos parar para dialogar, porque se a gente não completa o ciclo, é o que a gente dizia, né? Quando todo mundo fala, ninguém escuta. E hoje o ambiente, né? E aí eu vou chegando para a minha conclusão, o ambiente de hiperabundância informativa, né, cria uma insegurança informacional.
Então, se a gente olha tudo dentro do contexto, nós temos um discurso de ódio que é movido pela polarização política, pela exacerbação de preconceitos que já existiam na época do mass media. A gente já tinha essas pessoas com essas opiniões, só que elas não tinham onde dizer isso. A internet, para o bem ou para o mal, trouxe as pessoas para um espaço público onde elas podem dizer e falar as coisas, né? E aonde elas sentem um certo grau de impunidade. Mas elas não estão impunes, porque existem uma série de leis que podem ser utilizadas para reduzir esse discurso de ódio. Mas mais do que isso, nós precisamos enfrentar uma discussão de como, sem dar passos atrás, numa conquista importante, que é a conquista de termos mais vozes no espaço público de debate, como a gente reorganiza esse espaço para que a gente possa completar o ciclo. Porque à medida que a gente sair desses grupos, né, polarizados, extremados, motivados pelo preconceito, pela polarização, e pudermos passar a estabelecer diálogos, a gente vai enfrentar uma parte desse discurso, não todo. A outra parte, nós vamos ter que enfrentar já concluindo, com a legislação existente sobre os vários tipos penais que a gente tem, que é injúria, calúnia, difamação. No Brasil, nós não temos, no ordenamento jurídico brasileiro, tipo discurso de ódio, isso não existe, no Brasil e em outros países existem, mas a gente vai ter que tentar ver como é que a gente organiza para que a gente possa enfrentar essa discussão a partir de um debate que vem da escola, com educação, com o enfrentamento do monopólio dessas novas plataformas que contaminaram, em certa medida, o espaço público a partir do seu modelo de negócio, que é um modelo de negócio que privilegia esse tipo de conteúdo em detrimento de conteúdos informativos, e como a gente reestabelece o tecido social para promover diálogos e não monólogos entre grupos extremos. Então, essa é a minha contribuição para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Renata. Enfim, a minha permissividade deu jurisprudência no grupo, né? Inclusive referido pela Renata. Mas, enfim, a gente sabe que o tema é muito bacana e insisto, muito rico. Temos aqui algumas perguntas já no nosso chat de comentários. Eu até vou agora inverter um pouquinho a ordem, como a Eleonora de fato usou um pouco menos o tempo do que o André e a Renata. Começo aqui pela Eleonora, já direto com as perguntas. A pergunta feita pela Tânia Maria de Oliveira. No campo da criminologia, como se coloca o debate sobre o discurso de ódio como limite à liberdade de expressão quando há agressão à legitimidade dos poderes republicanos? É um debate ou há um paradigma? A ausência de jurisprudência pacifica, prejudica essa discussão, pacifica ou prejudica, imagino, essa discussão no campo jurídico? Eleonora, 5 minutos, então, pode ficar à vontade para fazer suas ponderações em relação a essa Tânia. Obrigado. Tânia, obrigada pela pergunta. Bom, enfim, inicialmente eu quero parabenizar a fala da Renata e do André. Eu fiz várias anotações aqui, achei muito interessante, queria até comentar alguns aspectos, mas vou pegar aqui o gancho da pergunta da Tânia para falar um pouco sobre, você pergunta sobre a criminologia, sobre jurisprudência, né, as instituições ameaçadas. Eu acho que eu vou usar a sua pergunta para falar um pouco sobre como que a gente pode pensar de onde vêm essas pessoas, né? Como elas surgem, o que elas estão reproduzindo. Efetivamente, elas reproduzem uma cultura na qual elas estão inseridas e elas nasceram ouvindo esse discurso de ódio, provavelmente, e acabaram reproduzindo isso, né? Eu penso que o André colocou muito bem a questão do endurecimento de leis como uma panaceia para todos os males e que, na prática, tem pouquíssima serventia. Quando a gente aumenta as penas ou cria novos tipos penais, a gente observa estatisticamente que os crimes relacionados
os tipos penais que sofreram essas alterações, eles não diminuem efetivamente. Então, a violência, né, que na verdade violência pode ser sinônimo de crime ou não, porque existem vários atos violentos que não são criminalizados, né? A própria piada é algo violento, a piada racista, e ela não é criminalizada. Tem aqui, eu estava olhando, tem uma página chamada Jovens Reacionários on Twitter, que eles fazem só humor racista, né? Então, isso não é crime, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente precisa pensar em algo mais amplo. Então, o que eu acho que vale a pena a gente pensar numa ciência interdisciplinar é realmente trazer para o direito, trazer para essa ideia de produção legislativa, essa ideia de que, efetivamente, de onde vêm essas pessoas? A gente tem que se socorrer disso. E pensar nessa questão do endurecimento como uma ilusão. No sentido de que a gente sempre bate nesse ponto, e às vezes até tem uma esquerda punitivista que acha que não, que endurecendo é pedagógico e tal. Eu acho que nomear é interessante, né? Então, quando a Renata fala, não, tem que falar o que é discurso de ódio em alguma lei, ok. Mas será que tem que criar um tipo penal para o discurso de ódio? Será que o que a gente tem já não sacia essa necessidade de resposta? Né? Nomear pode ser bom, mas pensar em novos tipos e aumentar penas em função disso, ou leis específicas, eu tenho realmente certeza que não. Porque a gente observa que isso não resolve o problema. O André colocou bem que é uma questão cultural. É uma questão cultural, e aqui eu quero até fazer uma autocrítica. Quando a gente fala, por exemplo, nas piadas, né, assim como representatividade racial de gênero nos lugares, e para encerrar, eu queria só trazer essas duas questões. O Freud tem um longo estudo sobre os xistes, enfim. A gente sabe que quando tem um xiste, uma piada, tem muito mais do que uma piada em jogo, né? Você tem a pessoa que conta a piada, ou seja, que acredita que aquilo traz algum tipo de humor, e tem aqueles que dão risada da piada, e tem aqueles que não dão risada da piada, né? Então, o que fazer quando a gente fala em mudar uma cultura? Eu acho que um primeiro movimento é ouvir uma piada e não ficar incomodado com o constrangimento que é não rir. Porque às vezes a gente ri só para não ficar um climão. A gente não pode rir. Sim, principalmente porque não é engraçado, né? Então, conseguir ter uma postura firme em relação a coisas que são inadequadas. Não são criminosas, mas são inadequadas e são inaceitáveis. Isso é uma postura de vida, uma postura de valores, é uma postura que eu acho que esse pode ser porque a Márcia Tiburi tem aquele livro, Como Conversar com um Fascista, né? E ela é genial, e o Rubens Casara, que prefacia o livro, que inclusive é marido da Márcia Tiburi, que é um juiz do Rio, genial, o Casara ele fala nessa introdução sobre os microfascistas do dia a dia, né? Então a gente pensa em fascismo, sempre pensa em Hitler, Mussolini, por aí vai. Aqui no Brasil temos exemplos bem próximos. Mas a questão é que esses microfascistas, né? A piadinha é um microfascismo. Como é que a gente breca isso? Como é que a gente leva a reflexão do microfascista, que às vezes é uma pessoa bacana, que tem um amigo seu de colégio, você está indo lá tomar um show, e que tem uma postura como essa? Eu acho que o constrangimento é muito mais eficaz do que leis. E um outro ponto é a questão da representatividade. Eu fui criticada internamente, institucionalmente, dentro do IBCCRIM, por aceitar, por exemplo, o convite para estar aqui hoje. Porque é um evento que a gente não conta com uma representatividade racial, por exemplo, né? E que é algo que a gente tem uma preocupação internamente, em termos institucionais, muito forte. E que realmente vai chegar um ponto, a gente está criando essa cultura institucionalmente. Alguns diretores já não aceitam convites quando não houver equidade de gênero, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma equidade de gênero até desequilibrada, né? No sentido que são duas mulheres e um palestrante, um debatedor. Agora, e como é que a gente pode fazer? A gente tem que abrir mão dos nossos privilégios, e aqui eu faço essa autocrítica, porque eu não abri, eu estou aqui com vocês, né?
por vários motivos, diferentes motivos, até porque eu já tinha recusado o convite anterior, estava me sentindo devedora e adoro a BJD e queria falar sobre esse tema, mas talvez a gente tenha que pensar no momento onde nós, né, homens e mulheres brancas, precisamos abrir espaço, abrir mão dos nossos próprios privilégios, para que as pessoas, né, que possam ter esse lugar de fala mais efetivo e legitimado, falar sobre essas questões, principalmente ligada à questão racial, que eu coloco. E a questão trans também, foi trazida pela Renata. Então, essas são algumas questões que eu trago para reflexão, né? Como é que a gente pode abrir espaço dentro do Poder Judiciário, por exemplo, né? A Dina Alves, que é a coordenadora de Segurança Pública lá do BCCLIN, ela tem um trabalho incrível que se chama Réis Negras, Juízes Brancos. Né? E é exatamente isso. Quando é que a gente vai ter um judiciário onde o poder da caneta vai estar nas mãos daquelas pessoas que efetivamente sofrem o racismo? E aí sim a Tânia coloca, né, mudar a jurisprudência. É a partir desse olhar, porque, claro, o André é uma pessoa que tem uma sensibilidade, mas quantos dentro do Poder Judiciário e quantas têm esse olhar, esse estudo, essa pesquisa, né, e essa abertura? Então, a gente tem que efetivamente pensar numa transformação muito mais profunda que não passa necessariamente pela produção legislativa. E acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E a Tânia traz a questão da democracia ameaçada. Eu acho isso intolerável, Tânia. Já lá atrás, quando houve, na votação do impeachment, e o atual presidente da República faz apologia à tortura, dizendo Coronel Ustra, o terror de Dilma Rousseff, ali ele já deveria ter sido afastado, né, por uma conduta ali dentro da Comissão de Ética da própria Câmara dos Deputados, porque jamais poderia alguém falar uma barbaridade dessa, criminosa, uma apologia ao crime, uma apologia à tortura, um elogio à tortura, e o que a gente vê hoje é que nós estamos colhendo os frutos da nossa tolerância em relação a este intolerante. Obrigado, Eleonora. Só uma rápida consideração em relação à questão dos espaços que a gente tenta democratizar em todos os sentidos. A ABJD tem, de fato, essa preocupação, mas nós também sabemos que o sistema judiciário, de onde a BJD surge, né, a composição com advogados, servidores, magistrados, procuradores, também é um sistema onde esse elemento de discriminação racial ou de falta de acesso, ou de falta de inclusão, ele é presente. Então, nós temos uma preocupação muito grande também com a questão racial e somos também cobrados internamente por nós mesmos para sempre tentar deixar claro que nós estamos usando e falando em espaços onde somos privilegiados. Mas a BJD tem nas suas pautas a disputa dessa narrativa da inclusão racial também, e o discurso de ódio tem muita relação com isso, né? As minorias têm sido atacadas. Quando a gente fala em atacar minorias, eu falo em atacar quem é pobre e quem é negro, fundamentalmente. Aí depois a gente começa a ter vários estratos sociais a partir talvez desses dois segmentos da sociedade. Então também é um tema, de fato, que nos é muito caro. Eu agradeço muito por ter aceitado a despeito aí, a gente não ter conseguido contemplar também essa questão de raça no nosso painel de hoje. André, eu vou te fazer, tem aqui uma pergunta da Rejane Nogueira, e assim, a gente está bastante atrasado com o tempo, a culpa obviamente é minha, né, pela permissividade que eu tenho, mas enfim, vamos lá. Ela faz uma consideração que eu vou destacar para que possa contextualizar bem. Pergunta da Rejane Nogueira: concordo que o discurso de ódio seja sintoma, porém avaliar o impacto e o alcance desse discurso, principalmente a nível simbólico, é complexo. Assim sendo, ela pergunta: enquanto não alcançamos a citada e necessária revolução cultural que nos possibilite discutir preconceitos de ódio, a perspectiva não deve ser a do dano físico, moral ou simbólico à vítima ou às vítimas? O entendimento do que foi ou não disseminação desse discurso não deve ter como base de avaliação esse lugar, o lugar do vitimado? É um questionamento que ela faz. A Tânia também faz um questionamento que não é exatamente a mesma coisa, André, mas ele
talvez possa jogar ali, dialoga um pouco com isso, que é... deixa eu só achar a pergunta da Tânia, que está aqui, que ele fala do teu livro, né? Discurso de ódio é bem difícil, mas pergunta objetivamente: as ameaças públicas à democracia, ao Estado Democrático de Direito, às instituições, aos chefes do poder, são motivos bastantes para afastar o direito à liberdade de expressão? Ou seja, eu tenho aqui uma discussão que dialoga um pouco com os dois elementos que tu colocou, a questão da liberdade de expressão e, eventualmente, uma não existência de algo punitivo nas falas ou nas condutas, que pode gerar essa autorização de utilização desse discurso. Eu sei que são duas perguntas razoavelmente complexas, André, mas, assim, se puder, em 5 minutos, tentar condensar e, de maneira objetiva, trazer aí... Enfim, sinto muito de quem perguntou, viu, André? Tá bom? Então, são essas, se puder, 5 minutos aí para tentar responder esses dois temas aí. Obrigado. Eu queria começar falando, tem uma frase em língua inglesa, que é quase como um provérbio, que diz o seguinte: "Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me." A tradução livre seria: paus e pedras podem me ferir, mas palavras não conseguem me ferir. Obviamente que essa expressão é uma expressão que não corresponde à verdade. As palavras têm uma força simbólica muito forte. As palavras contam, as palavras têm peso, as palavras podem te fazer ficar enlevado, palavras de amor, a poesia te faz ficar enlevado. As palavras podem te irritar, podem te causar ódio, podem matar, em última análise. Então, as palavras têm importância, sim. E principalmente quando parte de determinadas pessoas. Voltando ao episódio que eu acho que eu mencionei aqui, lá nos Estados Unidos da América, em que estão havendo esses protestos todos, nós vemos o líder, né, que deveria unir a nação, e ele, enfim, faz as declarações piores possíveis. Uma delas, ele usou uma frase, que é uma frase que, historicamente, foi proferida na boca de um personagem racista, que ele diz o seguinte, no Twitter, que ele é um adepto do Twitter, ele diz: "When the looting starts, the shooting starts." Ou seja, quando o saque começa, o tiroteio começa. Um aviso que ele diz que é o seguinte: está havendo saques, depredações, etc. e tal, então esperem que vai haver uma violência de volta, vai haver tiroteio. Essa frase ela foi dita no passado por um chefe de polícia da Flórida, o nome dele é Walter Hadley, em 1967, como resposta a um surto de crimes violentos na época do Natal. E essa figura, esse personagem, é um personagem racista. E aquilo foi uma expressão de conotação racista, uma forma de ameaçar a comunidade negra na época. E ele reproduz isso, depois ele se bancou desentendido. Não, mas eu não sabia. Essa frase eu ouvi de várias pessoas, etc. e tal. Uma outra frase de Donald Trump também, ele não gosta de ser criticado, o que é típico dos líderes populistas, né? E nós estamos vendo um crescimento imenso do populismo no mundo de hoje. Ele se referiu a 4 congressistas mulheres lá nos Estados Unidos da América, dizendo: "If you're not happy, you can leave." Por quê? Porque, para eles, aquelas mulheres que têm um background étnico, que não é aquele do WASP, né? White, que é o branco, anglo-saxão, protestante, etc., para eles é como se elas fossem forasteiras. Elas são mulheres de pele negra, embora americanas, e ele falou assim: se vocês não são satisfeitas, só sabem criticar, vocês podem ir embora. Vamos embora. Embora da onde? São americanos. Ele foi criticado porque aquele era um comentário, sem dúvida nenhuma, que trazia implícito ali um preconceito racial, étnico e sexista também. Se referia a 4 mulheres. Vejam bem, a pergunta é: um discurso como esse, que é um discurso de ódio, não tem a menor dúvida, implícito, ele deve ser criminalizado? Eu discordo disso, porque ele traz ali também, primeiro que ele revela quem é o hater. Eu acho que é importante a gente saber quem é o hater. A ideia de criminalizar o discurso de ódio de um modo geral é ruim, porque faz o hater agir na penumbra. É bom a gente saber quem é o inimigo, para início de conversa. Segundo, esses discursos eles trazem embutido um debate político aí. Sem dúvida nenhuma. Eu não gosto de fulanizar, mas eu vou fulanizar aqui. O Bolsonaro, quando ainda era deputado federal, foi no Clube Israelita. Eu falo nesse caso no meu livro. E ele se referiu aos quilombolas como dizendo que eles são preguiçosos, o mais magro pesava não sei quantas arrobas, que é uma unidade de medida que é usada para animais.
e disse também que eles são tão preguiçosos que nem para procriador serve mais. Ele instaurou-se um inquérito policial em relação a ele, né, com base na lei de racismo, etc. e tal. E foi trancado esse inquérito policial. Esse inquérito policial não foi adiante. Entendeu-se que ele estava no exercício da liberdade de expressão. Não é porque era deputado federal, porque entendeu-se que, por mais odioso que fosse esse discurso, e era odioso, e é odioso, e é condenável, é reprovável, e tem que ser denunciado moralmente, socialmente, ele trazia ali um discurso político, da pior maneira possível. Você pode discutir a questão quilombola, se deve haver proteção das terras quilombolas, em que medida, de que maneira, etc. e tal, sem ser ofensivo aos quilombolas. Mas esperar que no ecossistema da comunicação, que foi muito bem mencionado aqui pela Renata, que a gente vai encontrar digamos assim, um ecossistema livre de poluições, é um engano, a gente não vai encontrar isso. A gente vai sempre conviver com um grau maior ou menor de incivilidade nesse ecossistema informativo, nesse ecossistema comunicativo. E o que nós temos que fazer é brigar contra isso. É a gente bater com argumentos e com ideias, com contradiscurso. Não é através de uma ideia paternalista, de que o grande pai, eu tenho medo danado disso, eu lembro muito de 1984, Big Brother, que o grande pai vai chegar e vai dizer o que pode ser falado e o que não pode ser falado. A sociedade tem que se defender através dos seus agentes. Os movimentos políticos, enfim, os partidos políticos, os grupos sociais devem se unir e fazer um contradiscurso, mostrar que isso não é aceitável, não é tolerável. A mídia tem que fazer isso, tem que fazer o seu papel também. De modo que eu discordo muito dessa ideia paternalista de que vamos sair punindo, né? Porque, primeiro, que você não vai conseguir punir todo mundo. Segundo, que você não vai acabar com o que está por trás do discurso de ódio. Eu não acredito nessa solução mágica, essa varinha de condão, que é você sair processando e punindo, etc. Não acredito. Devemos fazê-lo em relação àqueles casos que são intoleráveis. E é o que eu chamo de discurso de ódio extremo. Em inglês seria o extreme hate speech, que é o discurso de ódio que eu situo como sendo aquele em que, na verdade, o que se prega é a eliminação, a violência contra um grupo, ou contra pessoas com base na sua identidade de grupo. Esses são intoleráveis, esses têm que ser punidos. Né? Esse é que leva à morte de pessoas, como lá no genocídio de Ruanda, como no nazismo, e não precisa ir longe, aqui mesmo, contra os gays, crimes, discursos que incitam crime de ódio contra determinados grupos, ou a violação de direitos de pessoas integrantes desses grupos. Essa questão, por exemplo, que foi mencionada aqui, então, só para encerrar, em relação a esse flerte, para dizer o mínimo, com a ditadura, contra a democracia, discursos antidemocráticos, entendendo que bom mesmo é ditadura, saudade do AI-5, enfim, esses ditadores de plantão aí, eu acho que eles têm que ser, na verdade, objeto de uma reprovação social intensa. Desde que eles não ameacem fisicamente, por exemplo, ministros do STJ, congressistas, não preguem uma violência, né, contra as instituições, ou a prática de alguma violação de um direito fundamental das pessoas que integram essas instituições, a gente tem que combater isso firmemente, impiedosamente, através de argumentos. Eu não acredito que o ódio se combate com ódio. Eu acho que é querer apagar, na verdade, um incêndio com gasolina. Eu acho que o ódio se combate com a razão, não com a emoção, com mais ódio. Senão fica um discurso que as pessoas só berram umas com as outras. Elas não dialogam. Tentar entender o que está por trás disso. Tentar mostrar que isso está errado, que não é possível isso. Né? Que não tem sentido nenhum, que aquele que prega a volta da ditadura, ele pode depois ser, e fatalmente será, vítima desse regime que ele está querendo de volta. É isso que a gente tem que mostrar, em vez de chegar, vamos punir, crime, prisão. E aí, vamos dizer, inclusive criamos com isso aqueles mártires indesejáveis da liberdade de expressão. Vem o cara que é da extrema-direita dizendo assim, minha liberdade de expressão, tá vendo? Querem cercear a minha liberdade. Aí, nessas horas, ele lembra que existe um direito fundamental, que é o da liberdade de expressão. Esse que prega a ditadura, depois ele sai correndo para ir para baixo da saia da mãe e diz assim, não, minha liberdade de expressão. Você vê como é que eles são até contraditórios. Essas pessoas são contraditórias. De modo que a gente tem que, na verdade, tentar combater até um determinado limite, que é o limite do extreme hate speech, ou do discurso de ódio extremo, através de mais educação e do contradiscurso. É como eu penso. Obrigado pelas considerações. É óbvio, é um tema
bastante polêmico também, e hoje é exatamente esse cenário, se essa linha de manifestações de quem luta contra a democracia já não teria extrapolado esse limite, né? O que é um campo de alguma subjetividade, me parece, a partir da tua perspectiva, e que nos é muito caro também à democracia, ou seja, é possível acontecer o que acontece hoje com as pessoas em frente ao Palácio Planalto, pedindo a volta da ditadura e pedindo o fim da democracia. Enfim, é uma questão de fato também é cultural, concordo contigo, mas essa narrativa me parece que a gente está um pouco até atrasado, né, com respeito ao campo histórico, um pouco pela nossa ausência de memória de tudo o que aconteceu na ditadura. Esse é um problema sério também que nós vivemos na nossa sociedade, terem apagado os danos gravíssimos das barbáries da ditadura, quase que apagado, enfim, como se discute hoje, tem um reflexo cultural muito grande nessas manifestações de hoje em dia. Então, Renato, tem uma pergunta aqui, assim, a Adriana França fez uns questionamentos, a Tatiana Stropa também fez, e de uma maneira ou outra foram contemplados pela manifestação, pela resposta agora do André, em relação ao que seria o discurso de ódio, exemplos, né, acabou citando vários exemplos, justificados ou não, mas os colocou, e também coloca a questão da unidade parlamentar, né, citou um exemplo muito claro que também atende a esse questionamento. Renata, a Tatiana Stropa pergunta, espero que eu tenha pronunciado corretamente o nome dela, como a Renata verifica a legitimidade e legalidade da remoção de posts, inclusive do presidente, pelas plataformas. A remoção pelas próprias plataformas é uma saída adequada aí no campo do exercício da liberdade de expressão e de imprensa? 5 minutos também, Renata, se puder, eu sei que os outros falaram, mas atender agora para a gente partir daí para o próximo bloco. Eu queria só deixar claro algumas bem telegraficamente. Primeiro, eu sou contra a criação de novos tipos penais, né? Sou contra a criação de um tipo penal para discurso de ódio. O Congresso Nacional está agora de forma totalmente atabalhoada, tentando discutir um projeto de lei para combater as fake news, né? Fake news é também um genérico para qualquer discurso problemático, tal qual o discurso de ódio, digamos assim. E a sanha é criar um tipo penal, crime de fake news. Eu tenho até... Me dá uma coisa, assim, só de pensar que isso pode ser aprovado no Congresso Nacional. Então, assim, acho que eu sou contra a criação de tipos penais. Acho que, mesmo injúria, calúnia, difamação, deveriam ser utilizados dentro de uma dosimetria muito... acho que a gente não deve sair prendendo as pessoas. Nós já temos um problema de superpopulação carcerária no Brasil absurda, né? Eu acho que a gente tem que pensar penas alternativas. Inclusive, eu fui bastante criticada por um artigo que eu escrevi quando o Danilo Gentili foi condenado, inclusive com crime, com pena de detenção, que depois ele recorreu, porque era réu primário e tal, não sei o quê, e eu ali disse que achava que era desproporcional, né, apesar de achar horrível o que ele fez, e acho que ele poderia ter tido outras maneiras. Então, por exemplo, na minha visão, ele poderia ter tido uma pena que proibisse ele de usar um veículo de comunicação de massa para se expressar e para trabalhar durante um determinado período de tempo, por exemplo. Acho que é incompatível com uma pessoa que tenha uma imagem pública sair impune. Não a impunidade, porque eu acho que ele deveria ser preso, mas ele deveria ter uma pena que ataque exatamente aquilo que lhe é mais caro, que é ter espaço nos meios de comunicação, né? Então, por exemplo, sei lá, né? Então acho que a gente tem que pensar coisas, nós temos que inovar, nós temos que pensar coisas alternativas para restringir, porque a minha visão é assim, claro que o indivíduo que vai lá na frente da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, monta um acampamento dizendo que quer o AI-5 de volta, cara, é a livre manifestação dele, né? Agora, o filho do presidente da República, que é deputado federal, dizer que precisa de um novo AI-5, eu não acho que ele tem que ser criminalizado por isso, mas é um absurdo que o Congresso Nacional não tenha encaminhado um processo
de falta de decoro, eu não sei qual que seria. Isso é um absurdo, porque é uma tolerância com o discurso de ódio. Como a gente vê uma tolerância com o discurso de ódio que aparece em muitos editoriais dos grandes veículos de comunicação, ou que aparece na radiodifusão, quando, por exemplo, eu também não queria citar muitos nomes, mas uma apresentadora de televisão que depois virou deputada disse no meio, no meio do jornal que tinha mesmo que acorrentar o jovem ao poste, porque tinha que fazer justiça com as próprias mãos. Esse tipo de discurso não pode ser tolerado, principalmente se você está usando um espaço público, que é uma concessão de rádio e televisão, ou se você está usando um veículo de comunicação que tem proporções maiores, não é o discurso de uma pessoa indivíduo, é uma pessoa pública. Então, nós precisamos começar a pensar como endereça esses problemas, como enfrenta esses problemas nos vários níveis, né? Acho que no campo da internet, nós temos um problema de fronteira para discutir a questão do discurso, da liberdade de expressão, né? Se, por um lado, houve a possibilidade das pessoas se expressarem, nós temos essa hiperabundância de conteúdo. E é problemático, porque você não tem igualdade de oportunidades para as pessoas terem acesso. Então, quando eu entro no meu celular e vejo uma notícia, ou recebo uma notícia que pode parecer problemática, eu não tenho nem como clicar, porque às vezes é o meu Facebook, que está gratuito no meu celular, eu não tenho pacote de dados para ir buscar uma outra versão. Então, nós temos uma série de questões para enfrentar, inclusive quando a gente está falando de acesso à informação. Porque o acesso na internet, a internet no Brasil hoje é desigual. Então, e aí, o que a gente faz? Bom, boa parte, vou tentando concluir, tentando responder a Tatiana, boa parte desses discursos de ódio, da desinformação, das mentiras, desse discurso problemático que está sobre o guarda-chuva da fake news, acontecem nessas redes sociais. Qual é a solução simples, aparentemente, para um problema tão complexo? As plataformas que se responsabilizem e retirem esses conteúdos. Veja, nós vamos estar colocando mais poder na mão de plataformas privadas de definir o que deve circular ou não de opinião. Não cabe às plataformas decidir o que é discurso de ódio no contexto brasileiro, não cabe a essas plataformas decidirem o que é desinformação ou não, porque você tem uma grande quantidade, você tem opinião é mais delicado quando você lida com opinião do que quando você lida com informação factual. Como é que você pode classificar uma opinião, um post de caráter opinativo, por exemplo, como fake news ou como qualquer outra coisa? Às vezes não é discurso de ódio, né? Informação factual é diferente. As plataformas não podem cumprir esse papel de serem agora os novos censores e de serem o Ministério da Ética e da Verdade. Então, opa, isso aqui me cheirou fake news, eu tiro. Isso aqui me cheirou discurso de ódio, eu tiro. Nós vamos estar dando poder de censura privada para essas plataformas. Por isso, eu não acho adequada a solução que Facebook, Twitter, por mais que a gente discorde do Bolsonaro, por mais que a gente considere que o discurso e as coisas que ele fala são horríveis, né? Se o Twitter e o Facebook retiraram conteúdos, queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, do presidente da República, eles podem tirar de qualquer um de nós. Então, é muito grave, assim, que eles façam isso de uma maneira totalmente também sem um debate, né? Sem uma ordem judicial. Nós temos uma lei, que é o Marco Civil da Internet, que justamente para não conferir mais poder a essas plataformas, no seu artigo 19, considerou que essas plataformas não podem ser responsabilizadas pelos conteúdos de terceiro, a não ser que, mediante a ordem judicial, elas mantenham o conteúdo. Isso é correto, é a inimputabilidade da rede, das plataformas. Eles não podem ser os responsáveis. Bom, mas eles têm as políticas de uso, os termos de uso deles. Mesmo os termos de uso dessas plataformas, muitas vezes, são abusivos e violam a liberdade de expressão.
E essas plataformas deveriam ter instrumentos de devido processo para que o usuário que tem um post retirado tenha uma notificação digna, porque hoje elas nem notificam, tenham uma justificativa, onde a gente possa ter um direito de resposta, onde as plataformas possam fazer uma reparação por retirada de conteúdo indevido. Eu queria lembrar, por exemplo, do post que ficou famoso, que o Facebook retirou no Dia do Índio, do Ministério da Cultura, ainda na gestão do Juca, que era uma índia botocuda amamentando com o seio de fora. O Facebook retirou aquela postagem, em função dos termos de uso, dizendo que era conteúdo sexual. Quer dizer, isso faz parte da cultura do povo brasileiro. Então, essas plataformas não podem ter ainda mais poder. Elas já promovem uma moderação imensa de conteúdo que privilegia discursos problemáticos em função da economia da atenção, em função dos likes, em função do compartilhamento, em função do abuso econômico, do poder econômico no interior dessas plataformas. Então, dar mais poder para que elas sejam os novos organizadores, né, a revelia de um debate público é extremamente problemático, e acho que a gente vai ter que, inevitavelmente, enfrentar uma discussão de como introduzir esses temas na escola. A escola precisa discutir profundamente esses assuntos, né? Nós precisamos encontrar um mecanismo de reduzir a polarização do discurso na sociedade, né? Enquanto nós tivermos essa polarização política, esse problema vai continuar tendo essa dimensão com internet, sem internet, porque isso é reflexo de um momento, de uma crise da racionalidade que o mundo está vivendo, não é um problema só do Brasil, né? E espero que a gente consiga, com espaços de diálogo, com espaços harmônicos de discussão, democratizando os meios de comunicação, fortalecendo um campo de comunicação pública, trazendo mais pluralidade e diversidade para a mídia hegemônica, porque a mídia hegemônica também estigmatiza e reproduz preconceitos, né? Só assim, olhando todo o ecossistema como um todo, né? Radiodifusão, internet, escola, educação e a política feita de uma maneira mais responsável, que eu acho que a gente vai conseguir enfrentar, de fato, esse problema. Obrigada. Obrigado. Bom, no campo jurídico, no campo da imprensa, a gente acaba sempre remetendo a um dilema que é uma questão social, cultural, antropológica, talvez, porque, de fato, nós temos várias contradições na nossa sociedade, elas acabam resultando nessas manifestações e numa discussão se o direito, né, se o direito seria a solução para esses dilemas ou não, ou se a punição seria efetivamente a solução. Pessoal, a gente extrapolou o tempo da nossa live, mas não poderemos encerrar sem as considerações finais. Tentou condensar várias perguntas aqui para aproveitar o espaço de fala de vocês, o tempo de fala. Então, na ordem aí, a Eleonora, depois o André e, por fim, a Renata, 5 minutinhos para concluir, desenvolver de modo geral aí essa nossa conversa de hoje, e vão passando sucessivamente a palavra aí, sem precisar voltar para mim. Obrigado. Legal, quero agradecer Nureddin, André, Renata, Tânia, Sheila, enfim, foi uma alegria estar aqui, principalmente pelo fato de que eu aprendi muito, muito mesmo, vocês me fizeram pensar em várias coisas que eu nunca tinha pensado. É um tema que me angustia, porque quando a gente fala em liberdade de expressão, que eu considero algo como um valor sagrado, é difícil, porque qualquer crítica a isso pode esbarrar no que se entende como censura. Então, é exatamente essa a delicadeza do tema, né? Como é que a gente pode conversar sobre isso sem pensar em censura, né? E a Renata colocou muito bem, quem é que vai fazer esse filtro, efetivamente? Eu nunca tinha pensado com esse enfoque que você trouxe agora, Renata. Eu vou pensar muito a partir dessa sua fala e da fala do André também. Então, eu só queria trazer essa ideia de que liberdade de imprensa, liberdade de expressão não é sinônimo de libertinagem
de imprensa e libertinagem de expressão, ou seja, não pode ser qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar, tem que ter um cuidado em relação a isso. Mas como a gente vai cuidar disso, que acho que é o que eu queria finalizar, acho que soluções criativas podem surgir. Acho que quando a Renata traz essa crise de racionalidade, é bem isso, né? É uma crise de racionalidade e de criatividade. Quando você traz aqui, por exemplo, o Danilo Gentili, você foi criticada por ter dito que foi muito dura, né, a punição dele, é exatamente esse o ponto, né? Como é que a gente pode trazer soluções mais criativas que respondam, né, quando há necessidade efetivamente de uma resposta, enfim, novamente aqui essa palavra, como é que a gente responde a um crime, a uma violência, uma contravenção, um ilícito, de uma forma criativa que funcione. Então, naquele caso específico, né, se a gente pudesse usar a criatividade, perder o seu espaço na mídia seria muito mais prejudicial a ele do que efetivamente a pena que ele acabou recebendo, depois recorreu, enfim. Então, aqui fica essa ideia de que quanto ainda a gente tem para pensar e para refletir, e soluções criativas para isso tudo. Porque, como bem colocou o André, se a gente for combater aqueles que fazem apologia à violência e à ditadura, com também violência e também esse tipo de força, trago aqui aquela frase clássica do Gandhi de que olho por olho, dente por dente, todos ficaremos certos. Eu acho que é bem isso. Então, agradeço, Nureddin, mais uma vez pela oportunidade. Adorei estar aqui com vocês. Até a próxima. André? Nureddin, eu queria agradecer o convite que me foi feito. Quero agradecer a você, a professora Eleonora, a Renata, que, enfim, fizeram colocações muito lúcidas, muito importantes. Eu acho que foi um debate de altíssimo nível. Eu acho que a ideia de um debate como esse é levantar questões, mais do que encontrar soluções, né, para um problema tão complexo, é a gente levantar algumas questões. E aí a questão que eu quero levantar aqui é de que, quando a gente fala no discurso de hoje, a gente fala um problema muito sério. A liberdade de expressão, ela não é um princípio absoluto. Tá? Não, nenhum princípio o é. Ela não engloba uma série de manifestações que não poderiam estar abrangidas por esse princípio. Ela não acolhe, por exemplo, quem ameaça a vida de uma pessoa, ela não acolhe, por exemplo, quem incita o cometimento de um crime, não acolhe uma série de questões. Agora, a gente não pode nunca esquecer que nós estamos falando de um princípio que é muito caro para a própria democracia. Aqui foi falado muito em democracia, levantou-se muito a ideia da democracia. E a liberdade de expressão, junto com a sua liberdade congênere, que é a liberdade de imprensa, são pilares do próprio Estado democrático de direito. Nós não podemos correr o risco de enfraquecer esses dois princípios, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, porque não há democracia possível sem esses dois princípios. Eu até digo, até para aqueles que, por exemplo, entendem que há alguns valores que são mais importantes, como, por exemplo, a igualdade, que lutam por uma igualdade maior na sociedade, para ela ser mais justa, etc., eu digo, muito bem, você tem, é um valor muito importante, mas pense bem, sem liberdade você não consegue nem defender a igualdade. É importante que seja garantida a você a voz para que você possa defender aquilo em que você acredita. Então, toma muito cuidado para aqueles que acreditam na bala de prata, na solução legislativa para tudo. Né? Eu não acredito no grande pai, né, no Estado como um grande pai paternalista que vai encontrar uma solução mágica para mim. Muitas vezes essa solução mágica é uma solução preguiçosa, daqueles que não querem buscar as verdadeiras causas do discurso de ódio. E tem causa, ele não nasce ou não brota do nada. Ele é, na verdade, um reflexo de problemas mais graves, problemas sociais, problemas culturais, problemas familiares, problemas psicológicos, culturais, etc. De modo que a gente tem que enfrentar esses problemas se a gente quer tornar essa sociedade uma sociedade mais plural, mais democrática, em que as pessoas possam aprender a conviver com aquele que é diferente de nós, porque a democracia é isso, é a gente saber conviver com o diferente, com aquele que não é igual a nós. Direitos iguais, mas em relação a pessoas que não são iguais. Nós não somos iguais. Cada um de nós é um universo em si próprio. E todos nós temos as nossas particularidades e singularidades.
E de modo que essas categorizações discriminatórias, esses preconceitos, só cabem dentro de uma democracia que ainda não se consolidou. E é isso que a gente tem que fazer, consolidar a democracia, defendendo esses princípios, esses valores que são tão caros para nós. Muito obrigado pelo convite que me foi feito. Tá? Renata? Eu queria também agradecer a oportunidade de dialogar com o André, com a Elinor, acho que foi um debate super bacana. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil da vida política brasileira, onde as pessoas estão... A palavra contaminada é até ruim de usar, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, um momento tão triste, tanta gente morrendo, assim... mas as pessoas estão muito extremadas, né? E nesses momentos, onde eu acho que é onde todos estão à flor da pele, né? Debater temas tão sensíveis, seja procurando, principalmente na perspectiva legislativa, né? Procurando resolver o problema dos crimes contra a honra, da desinformação, do discurso de ódio, achando que vai escrever numa lei e pronto, isso tudo vai sumir, vai ficar tudo bem. Não é um bom momento para isso, né? Eu acho que esse é um momento onde a gente deveria estar refletindo mais sobre nossos comportamentos, onde a gente deveria estar pensando que tipo de sociedade a gente quer construir, e a gente vê as pessoas assim... tentando achar soluções que, na verdade, vão piorar o problema e não vão ajudar a construir um ambiente mais saudável, né, no debate público. Então, eu penso que a gente precisa perseverar numa discussão que muita gente pode achar que está ultrapassada, mas que eu queria registrar que não está, que é para que a gente tenha uma comunicação mais democrática no nosso país, para que a gente tenha espaços de mais diversidade e pluralidade na mídia hegemônica, né, para que a gente possa construir um ambiente de mais liberdade, né, dentro da internet, onde a gente possa construir uma discussão sobre qual o papel dessas novas plataformas e das suas moderações algorítmicas e seus impactos na liberdade de expressão e no livre fluxo de informações, porque isso certamente está enviesando o debate público, isso não está sendo enviesado pelas pessoas, está sendo enviesado por plataformas privadas que têm um grande poder econômico e que não são nacionais, e a gente precisa se preocupar com isso, né? E acho que a gente precisa, como diria o poeta, ter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e a gente precisa respirar um pouco antes de pensar em soluções, como disse o André, mágicas para resolver problemas tão complexos e tão arraigados, né, na cultura do povo brasileiro. Então, era isso, muito obrigada, adorei também participar, queria mandar um abraço aí para todos que assistiram e para o pessoal da BJD. Obrigado, Renata, obrigado, André, obrigado, Leonora. A BJD agradece muitíssimo a participação de vocês, e óbvio que um debate com um tema tão rico, tão grande como esse, seria muito difícil a gente terminá-lo com conclusões ou com definições. Acho que é para provocar a reflexão mesmo, provocar a disputa, alimentar ainda mais a disputa democrática com as problematizações que todos os temas têm. Não é passando por cima dos temas, não os enfrentando, que nós evoluiremos como sociedade. Eu agradeço muitíssimo também a quem nos acompanhou até agora, esperamos um pouco tempo, e, por fim, eu faço um apelo aqui, que a BJD vive dos seus associados. Então, quanto mais associados nós tivermos, mais forte essa associação, esse instrumento de luta, de disputa, de defesa democrática conseguirá se consolidar e seguir fazendo seu trabalho. Muito obrigado a todos e todas, um grande abraço, e na próxima segunda-feira que vem teremos uma nova live. Até. E parabéns para a BJD, que completou 2 anos, né? Obrigado, valeu. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, obrigado, parabéns. Tchau, obrigada, tchau, obrigada. Tchau, Nuredinho, tchau, gente.